Continuando então, sinônimo e antônimo, parte 3, questão 11 na tela. A questão 11 é a questão do bloco, ou seja, da bateria de exercícios que eu não concordo com o gabarito, certo? Então, vou demonstrar aqui por que eu não concordo. Certamente caberia recurso, dava para forçar o gabarito, mas a ideia não é forçar e sim trazer um entendimento, ok? Vamos ver o porquê? Então veja, sempre quando eu estiver me deparar em qualquer banca com um trecho do texto for retirado para ser analisado, eu preciso voltar ao trecho do texto e analisar o contexto no qual ele está, certo? Isso vai evitar que você erre questões que sejam retiradas aí do contexto, e acaba que você perde esse sentido original do que o autor estava querendo trazer para o texto, ok? Então vamos lá. O verbo alardear se fosse o tal ser humano forte que alardeio, está empregado no sentido de vangloriar-se, gabar-se. Olha, se você olhar nesse sentido, se fosse o tal ser humano que alardeio, alardear é gritar aos quatro cantos, certo? Então, se você olha desta forma, você consegue verificar que está errado, certo? Se você olha assim esse trecho fora do contexto, estaria errado. Mas vamos voltar a analisar no contexto. Ele começa a frase dizendo: sou um homem, sou um homem, bom. Sou um covarde, mas é um homem, né? Senão seria uma, né? Sou um covarde. Por que ele diz que é um covarde? Olha só, diante do que? Diante da violência contra a mulher. Aqui está de forma elíptica. Quem? O covarde também. Então, eu sou covarde diante da violência contra a mulher. Também o que? Sou um covarde diante da violência do homem contra o homem. Ou seja, em qualquer situação em que envolva violência entre homem contra homem ou contra mulher, eu sou o que? Um covarde. É isso que ele está nos trazendo. Aí ele continua: e porque os índios estão tão longe da minha aldeia, metaforicamente falando, e suas flechas não atingem meus olhos nem o coração, não me importa, não estou nem aí para eles. Não me importa que tirem suas terras e também o que? Que tirem o que? Sua alma. Ele continua: analfabeto, ou seja, sou analfabeto de solidariedade. Se ele é analfabeto, ele é o que? Não sei ler. Não sei ler o que? Metaforicamente, sinais de fumaça. Lembra em filmes antigos que você via lá um sinal de fumaça lá, que significa que alguém passou e dizimou uma cidadela, uma tribo, uma cidade, um vilarejo. Então deixavam lá, depois dizimavam o povo, eles iam lá, metiam fogo, e aí de longe o pessoal enxergava aquele sinal de fumaça. É desse sinal que ele está falando, é sinal de alerta, que ele é analfabeto, não consegue ler isso aí. Se tivesse um nome indígena, seria o que? Cachorro medroso. Então aqui ele é o que? Um covarde, um medroso. Até aqui é isso que ele está trazendo, ok? Agora ele traz o que? Uma quebra de expectativa. Então aqui eu tenho como se tivesse o termo elíptico, uma adversativa, que seria assim: mas se fosse o tal ser humano forte que alardeio, o tal ser humano forte que vanglorio-me, que me gabo. Se eu fosse esse cara que eu me gabo realmente, se realmente eu fosse esse cara,
eu não aceitaria famílias sem terem onde morar. Veja que cabe sim o alardear no sentido de vangloriar-se e de gabar-se, certo? Não só no sentido de fazer alarde. Então, ó, apregoar, alardear, mérito, gabar-se, enfim, questão caberia recurso. Continuando, não dá para brigar com o examinador, vamos tentar ser amigo dele. Vamos continuar. 12. Em as quadras distribuídas simetricamente pelas asas, tem prédios com plantas semelhantes. Com plantas semelhantes. O que ele está dizendo aqui? Vamos ver. O que ele está cobrando? O sentido da forma tem equivale a incluir ou conter como parte de um todo. Vamos ver? Aqui no texto, as quadras distribuídas simetricamente, aonde? No plano piloto, ok? Pelas asas, possuem prédios com plantas semelhantes. As quadras distribuídas simetricamente pelas asas, agora vamos colocar, contém prédios com plantas semelhantes. Inclui quem? Prédios com plantas semelhantes. Tem o mesmo, dá para o mesmo sentido? Tem esse sentido? Tem essa equivalência? Tem equivalência. Questão correta, portanto. 13. A palavra remotos poderia ser substituída por animados sem prejuízo ao sentido original e à correção gramatical do texto. Vamos ver. Sabe o que é uma missa cantada? Podem imaginar o que seria. O que seria uma missa cantada daqueles anos remotos, daqueles tempos antigos, aqueles anos que ocorreu que há muito tempo. Então, não é aqueles anos animados, não. Então, a questão está errada. Palavras remotos significa que já aconteceu há muito tempo ou antigos. Questão, portanto, errada. Questão 14. O segmento eminentemente um fator de distinção pode ser substituído sem prejuízo de sentido por sobremaneira um fator de disputa. Vamos ver. O escritor carioca Lima Barreto, mulato e pobre, para quem o futebol era eminentemente um fator de dissensão, destacou com ironia em uma famosa crônica que a nossa vingança é que os argentinos não distinguem em nós cores. Todos nós, para eles, somos macaquitos. Então, ele está trazendo o quê? Que o sobremaneira poderia ser o quê? Eminentemente? Certo ou errado? Certo. Sobremaneira significa algo que está acima do que está em sua volta. Então, por exemplo, o próprio pessoal lá que quando vai num julgado no STF, fala eminente ministro, que está dizendo assim, o que é excelso e sublime, é algo que está sobre eles, certo? Então, só não confundir eminente com iminente. Iminente é o que está para acontecer, a ponto de acontecer, ok? Então, eminente, sobremaneira, ok. E dissensão, disputa. Dissensão, disputa. Ok? Questão correta, portanto. Então, acima e disputa. Questão correta. Questão 15. A palavra sismo retoma por coesão terremoto. Vamos ver? País mais pobre das Américas. O Haiti foi praticamente destruído anos atrás por um terremoto de 7,3 graus na escala Richter, gerando comoção mundial e a reação das organizações estrangeiras, de civis e de comunidade internacional. Em decorrência dos terremotos, cerca de 220 mil pessoas morreram e 1,5 milhão ficou desabrigada no Haiti. Veja que eu substituí na leitura a palavra sismo por terremoto e teve sim a coerência, retoma então a palavra sismo, retoma por coesão terremoto, questão correta, portanto,
Ok, meu povo? É a questão correta. E assim nós terminamos a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço.